é para apresentar o relatório técnico como requisito parcial para aprovação na disciplina Visualização da Informação. Essa disciplina foi ministrada pelos professores Antônio Castelo Filho, Afonso Paiva e Douglas Cedrin. Nossa agenda passa pela uma breve introdução, objetivo geral, objetivos específicos, arquitetura do sistema, definição dos gráficos, a prática, que é o resultado do trabalho que fizemos, melhorias na solução e conclusão. Conjunto de dados. Esta base de dados consiste em dados brutos extraídos do site do Kaggle, onde a gente encontra informações sobre o uso de aplicativos, dados de geolocalização e propriedades de dispositivos móveis que foram utilizados em uma competição para determinar qual era o gênero dos usuários do telefone celular em determinadas províncias da China. Esses dados foram fornecidos pela Talking Data, a maior empresa chinesa que faz captura de informações sobre eventos de dispositivos móveis. Nós fizemos download de 3 tabelas ou 3 arquivos contendo essas informações. Gender Age Trends é uma tabela que contém 74.645 registros e possui 4 atributos, que é o device do ID do dispositivo móvel, qual é o gênero das pessoas, se masculino ou feminino, qual é a idade e a que grupo de idade eles pertencem, uma vez que a gente segmentou as idades por grupos. A tabela de eventos possui 3.252.950 registros, compostos pelo ID do evento, o ID do dispositivo móvel, um timestamp que determina exatamente o momento em que ocorreu o evento, a longitude e a latitude, determinando a localização deste dispositivo móvel. E uma terceira tabela que é a Phone Brand Device Model, onde está composta pelos atributos Device ID, que é o ID do dispositivo móvel, a marca do fabricante e qual é o modelo daquele dispositivo móvel. Rapidamente após carregarmos essas informações, nós fizemos o merge dessas 3 tabelas, considerando como chave o Device ID. Né? Ao final, criamos um data frame contendo 10 atributos e totalizando 1.271.813 registros, uma vez que nem todos os dados presentes nessas tabelas foram possíveis correlacionar, uma vez que em alguns casos não tinha o Device ID em alguma tabela e, portanto, esses dados foram descartados. Aqui tem uma rápida ideia do data frame do Gen Age Trends, do data frame de eventos, onde podemos ver claramente os atributos Event ID, Device ID, Timestamp, longitude e latitude, a brand, a marca de cada dispositivo móvel e seu respectivo modelo. Em algum momento a gente teve que traduzir do chinês para o inglês, uma vez que o mapa de onde nós extraímos as províncias chinesas não tem em inglês, pelo menos eu não encontrei em inglês. Fica aí como uma melhoria para o sistema futuramente. Tá? E ao final o resultado foi, após o merge, esse data frame contendo os 10 atributos que nós utilizaremos daqui para frente. Observe que há dados que estão como NE, porque não houve correlação aí nesses casos. O objetivo geral é demonstrar o perfil de utilização do sistema de telefonia móvel em um conjunto de províncias chinesas. Objetivos específicos, eu vou citar apenas alguns, uma vez que no momento prático é possível perceber que é fácil determinar os novos objetivos ou alcançarmos outros objetivos. O primeiro é analisar a frequência de uso dos dispositivos móveis. A gente selecionou um período que vai de 1º de maio a 7 de maio de 2016. Identificar as principais marcas utilizadas nesse período e o seu comportamento em função de alguns filtros. Analisar a participação de cada gênero na utilização dos dispositivos móveis e correlacionar com um grupo de idades, marca, província. Analisar o comportamento de uso em relação à localização, como é que a localização impacta em determinada marca.
Identificar a correlação da marca do dispositivo e a faixa etária dos usuários, isso é importante, uma vez que dependendo da faixa etária há uma mudança de posição no ranking das fabricantes de dispositivos móveis, e analisar o impacto de um determinado período na localização. Bom, usamos algumas ferramentas, né? Uma delas foi o Leaflet.js, que é uma biblioteca específica para plotarmos ou determinarmos localizações em mapas. Okay? Na parte de servidores, usamos Anaconda Navigator e mais o Spider, Python e um framework Flask que nos permite gerar alguns servidores mais leves para aplicações Python. Na camada de visualização usamos o D3.js, DCJS e na parte de filtros o CrossFilter.js. A parte de organização e estruturação dos dados usamos o Pandas juntamente com Python. Bom, segregando em etapas, a parte de pré-processamento nós coletamos os dados, a fonte de dados foi única, embora sejam 3 tabelas diferentes, pegamos todas elas do Kaggle, mas a forma como montamos poderia ser de diferentes fontes. Esses dados foram criado um data lake, como a gente montou lá, o data lake de forma bem simplista, usando o merge feito pelas 3 tabelas. A partir dali fizemos uma limpeza dos dados, tiramos alguns outliers, tratamos dados ausentes, tiramos alguns ruídos, especialmente algumas coisas que não conseguimos traduzir. Jogamos no Excel, usamos o Python também para fazer isso. E ao final transformamos alguns atributos, fizemos conversão de atributos, normalizamos alguns, discretizamos outros, selecionamos um conjunto de atributos que vamos trabalhar e posteriormente modelamos os dados para criarmos os dashboards. Aqui está a arquitetura do sistema, nós geramos uma aplicação, um arquivo chamado app.py, que é basicamente o arquivo Python que nós vamos executar e ele vai gerar, vai permitir a visualização, ele vai ser o servidor, né? A gente tem um JSON, que são todas as províncias chinesas, e como eu falei, eu não consegui, alguns deles estão todos em chinês, né? Temos a parte de interface aí de CSS, usamos também a parte do Graph.js para gerar os gráficos, alguns gráficos. Usamos Bootstrap, CrossFilter, D3.js, montamos um template, o template do dashboard nós utilizamos do Keen.io, que ele já nos permite ganhar um bom tempo no desenvolvimento da nossa aplicação, uma vez que ele já disponibiliza para a gente alguns templates de layouts para dashboard. Então, para quem quer ganhar um pouco de tempo, é bom utilizar o produto, esses templates disponibilizados no Keen.io. Bom, aqui uma ideia do código Python, né? Nós utilizamos Pandas, Shaped Geometry, que nos permite apontar localizações no mapas ou fazer o cruzamento de longitude e latitude. Nós optamos por essa modelagem, essa forma de trabalhar, ao invés de trabalhar com hash, porque seria extremamente complicado e o processamento seria extremamente demorado em função que ele teria que mapear basicamente o planeta, o globo inteiro, né? Bom, a princípio a gente importa a biblioteca Flask só para que a gente consiga montar o servidor. Montamos aí os grupos de idades, partindo da idade de 22 anos e agrupamos até 39 anos ou mais. Criamos uma função que determina que a geolocalização, ou seja, ela pega a longitude e latitude e encontra lá no JSON, tá? Ok? Cria lá um polígono considerando a geometria, enfim. O que mais? Na parte de carga ou carregamento dos dados, nós carregamos os dados utilizando
o método read_csv do Pandas. Então aqui nós carregamos os 3 datasets, o Gender Age Train, Events e Phone Brand Device Model. Logo nessas 2 linhas fizemos o merge, né, considerando o Device ID, e embaixo fizemos o merge com a terceira tabela, que é a Phone Brand Device Model, né, essa variável Phone Brand Device Model também pelo Device ID. Não estamos trabalhando com todas as brands, né, uma vez que há N brands lá, nós estamos trabalhando com as 10 maiores brands e as demais nós consolidamos em Others. Ok? Então, encontramos quais são as principais brands, as 10 principais brands, segmentamos pela idade nesta linha, encontramos a localização, longitude e latitude, tá ok? E aqui nós fizemos uma limpeza dos dados e também determinamos quais são as colunas que vão ficar, né? Nem todas elas são necessárias para nós montarmos o dashboard. Okay? Voltando, determinamos que a porta onde o servidor vai responder é a 8080 do nosso computador. Aqui o código JavaScript é apenas uma parte, ele é bem extenso, então o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos simplesmente, como na parte, a ocorrência dos eventos a gente está agrupando por hora, então foi necessário que eu definisse, eu setasse os minutos e os segundos para 0, né, onde ficaríamos, todas as horas seria a hora cheia, e, portanto, facilitaria depois o agrupamento. Aqui nós estamos determinando as dimensões, ok? Gênero, segmento de idade, a brand, o fabricante do aparelho e a localização. Tá? A definição dos gráficos. Claro que há diversos gráficos, mas eu estou me baseando em mim para poder montar os gráficos, então toda a parte de análise do usuário eu estou considerando a mim como usuário. Portanto, aqueles que eu achei mais adequado foram estes gráficos. Obviamente que se formos desenvolver para outros usuários, temos que levar em consideração as características de cada indivíduo desse na hora de montar as metáforas visuais. Bom, os gráficos em barras aqui verticais a gente usou para determinar a frequência que os eventos ocorriam ou ocorrem ou ocorreram nesse período. Nas barras horizontais estamos utilizando para demonstrar os valores para cada província ou para cada brand, e isso nos permite comparar entre cada categoria aí presente ou cada cidade, cada participante. Na parte onde nós medimos o grau de concentração dos eventos ou usuários em cada província, adotamos o mapa de calor, porque é fácil a gente visualizar onde tem uma maior concentração sem necessariamente saber o detalhe dessa informação. Eu só quero saber como é que estão concentrados. Então o mapa de calor é muito útil para isso. É facilmente compreensível que nas regiões onde estão com a cor mais vermelha há uma ocorrência maior de eventos ou de usuários naquele momento que nós estamos medindo. E aqui embaixo é só um totalizador do número de eventos e ou usuários presente no nosso grupo de dados, nosso conjunto de dados. Aqui é uma ideia, é um dashboard, o primeiro dashboard que foi criado, né, sem aplicação de nenhum filtro. A gente adotou a característica de dashboard porque visualmente é fácil, pelo menos para mim, eu estou me utilizando como usuário, minhas características, né, então a partir desse momento, para mim é fácil, eu gosto do dashboard porque eu já consigo visualizar um conjunto de informações diferentes, prismas diferentes da informação. Então aqui a gente consegue ver a quantidade de eventos, a frequência com que eles ocorreram neste período entre, pegando aqui a meia-noite, né, deste dia, do dia 1 até a meia-noite do dia 2. Né? Então a gente vê claramente que é um período aliás, meio-dia do dia
1 até o meio-dia do dia 2. A gente vê claramente que há uma queda de utilização da telefonia celular, basicamente por volta da meia-noite aí, e começa a aumentar conforme o dia vai chegando, as horas do dia vai chegando, né? A gente vê que a província de Guangdong é a que possui a maior concentração de chamadas. Que mais? Que as pessoas com 39 anos ou mais são os maiores utilizadores do sistema de telefonia móvel, e sem nenhum filtro, a Huawei é quem é a operadora preferida aí dos usuários, seguida pela Xiaomi e na sequência a Samsung. Isso porque a gente está medindo apenas uma semana dos dados, tá? Aqui, quando a gente aplica o filtro considerando província e gênero, eu só selecionei as províncias de Guangdong e Jiangsu, e considerei todos os dias da semana e todos os usuários, percebemos novamente que a Huawei e a Xiaomi elas continuam sendo as duas preferidas, sendo a Xiaomi com bem menos celulares vendidos ou utilizados, né? E reparem que a Samsung já não é mais a terceira colocada. Obviamente a gente selecionou aqui o gênero feminino, tá? Então a Huawei, no gênero feminino, considerando todas as idades, ela ainda é a operadora preferida. Ok? A Samsung cai para quarto lugar, e considerando apenas Guangdong e Jiangsu. Quando aplicamos o filtro considerando um período apenas, né, do dia 3, terça-feira, até uma parte do dia da quarta-feira, a gente já percebe, e considerando apenas as mulheres, né, o sexo feminino, com características de idade entre 23 e 26 anos, e essas apenas 3 cidades, ou 3 províncias no caso, a Samsung ela passa a liderar. No entanto, a quantidade de eventos é bem insignificante, somente 2.463 eventos ocorreram. Eu vou passar agora para a demonstração do sistema funcionando, né, do dashboard funcionando, que creio que vai facilitar a visualização. Aqui já é o sistema funcionando totalmente, né? Então, quando eu seleciono apenas a província de Guangdong, a biblioteca CrossFilter que foi utilizada, ela automaticamente já filtra todos os dados para todos os gráficos que estão aqui na nossa tela. Se eu escolher, por exemplo, apenas a idade de 22 anos e do sexo feminino, reparem que a operadora Vivo ela já é a dominante. Se eu utilizar apenas o sexo masculino, a Xiaomi já é a dominante, ou seja, pelo que estamos olhando aqui, a Xiaomi para o sexo masculino, ou seja, para os jovens que estão chegando aí, utilizadores de telefonia celular, ela é a preferida. Então qualquer tomador de decisão pode facilmente, olhando esses dados, já perceber qual é o comportamento de algum segmento de idade ou de gênero, né, e quais seriam quais ações foram tomadas e quais deveriam ser tomadas para que se corrigisse. Por exemplo, a Huawei, que perdeu o primeiro lugar, poderia estar tomando alguma ação para entender o comportamento desses jovens de 22 anos, e até 22 anos, para que ela não perca a liderança no mercado. A título de curiosidade, em 2014, as operadoras mais utilizadas eram a Samsung e a Apple, na ordem inversa, a Apple em primeiro. Desculpa. Em pouco mais de 2 meses, a Samsung passou a Apple, e em menos de 3 meses, a Huawei passou a Samsung. Isso tudo num período bem curto, ou seja, se tivermos que abrir milhões de dados em tabelas, a dificuldade para se analisar isso não permitia a tomada de decisões de forma tão rápida, né?
Quando a gente vai adicionando mais outra faixa de idade, já percebemos que a Huawei já passou a Xiaomi no sexo masculino, né? Vamos adicionar aqui novamente. Aqui a gente está deixando em fade aqui os dados que estão presentes, mas não selecionados, para que se perceba que há mais dados no conjunto de dados, porém não está sendo considerados nessa análise. Se pegarmos os usuários que têm mais de 39 anos, percebemos que a Huawei domina facilmente, né? Quando vamos para a província de Guangdong ou de Jiangsu, a Huawei ela é dominante. É dominante nessa área. Quando só selecionamos a província de Jiangsu, a Coolpad já ultrapassa a Xiaomi. É importante para quem está fazendo esse tipo de análise, um tomador de decisão, identificar o que ocorre nessa província que está fazendo com que a Xiaomi perca o segundo lugar. Aqui nós podemos dar zoom no mapa de calor, de forma que a gente consiga, mesmo dentro daquela província, identificar seções ou setores onde a concentração é maior. Por exemplo, podemos perceber aqui que há uma concentração maior, próximo provavelmente de um bairro aqui dessa província, não sei se é esse o termo bairro. Enfim, bom, o que mais que a gente pode fazer? Podemos selecionar um período apenas, né, para entender o que aconteceu. Aqui no caso, eu não sei se há algum feriado, algo desse tipo nessas províncias durante esse período, mas seria importante, num conjunto de dados, você selecionar períodos que têm características similares ou divergentes para entender o que ocorre nesses períodos. Ok? Bom, essa aplicação eu vou submeter junto aí com o trabalho para que se possa utilizar. Para concluir nossa apresentação, entendemos que a visualização dos dados ela é divertida e ao mesmo tempo é desafiadora, porque nos permite, dependendo do prisma que olhamos os dados, concluir diversas coisas, né? É muito mais fácil entender essas informações num formato visual. Claro que temos que levar em consideração o perfil do nosso usuário, do que em uma grande tabela. Uma grande tabela dificilmente conseguiríamos facilmente entender esse comportamento dos usuários. Então aqui a gente não precisa saber da média, de absolutamente nada disso, simplesmente olhando o comportamento dos dados e como eles foram dinamicamente programados para serem dinâmicos, né? Então é mais fácil ainda para a gente entender quando aplicamos algum filtro. Claro que, em função da quantidade de opções que temos para apresentar para os nossos usuários, né, é possível aí que o criador visual possa acabar de alguma forma apresentando alguma informação que representa uma visualização incorreta. O que eu quero dizer? Aquele gráfico que foi escolhido não é o mais adequado e permite tirar conclusões incorretas. Então, para alguns conjuntos de dados ou algumas visualizações, há recomendações de gráficos específicos para serem aplicados sobre aqueles conjuntos de dados. Em outros casos, você pode até, em conjunto com o usuário, definir qual é o gráfico que mais facilita a visualização, o entendimento dele em relação àquela visualização. Bom, para mim, essa é a minha apresentação.